Beleza. Boa noite, estamos ao vivo, Luana. Olá, boa noite, Agnes. Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou Agnes Dantas, do coletivo RN Lixo Zero aqui do Rio Grande do Norte. Eu sou a Luana, sou do coletivo, faço parte do grupo articulador e do grupo de embaixadoras do coletivo aqui do Rio Grande do Sul. Isso, e a gente teve uns probleminhas técnicos. A Paula, do Instituto Lixo Zero Brasil, estava aqui com a gente, mas ela está com um problema de conexão de internet lá em Foz. E daí problemas técnicos acontecem, pedimos desculpas a todos. Mas sejam todos bem-vindos, vai ser um prazer falar com vocês sobre o encontro, né? Melhores práticas, não é isso, Luana? Isso aí, a gente está indo, né, para mais um evento do calendário nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente do calendário, né, a nível nacional. A gente vai começar na segunda, que é no dia 13 de junho, e vamos ir até o dia 17. Porém, a gente, como tem um feriado ali dia 16, tem o final de semana Dia dos Namorados, então a gente deu uma reorganizada na agenda para que a gente tenha público, né? E não sei como vocês organizam aí, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente organiza todas as cidades que têm embaixadores, né? Que algumas cidades têm um embaixador só, não tem voluntário, então não consegue fazer, né, um evento ou uma semana inteira. Então, alguns eventos a gente faz de forma coletiva. Então, são vários embaixadores de várias cidades. Hoje nós somos 12 cidades que vão realizar esse evento em parceria, em conjunto. E a gente se junta e faz um grupo de trabalho. E a gente, então, pensa na temática, pensa no assunto, pensa no tema, pensa nos painelistas e como organiza isso, né? Então, cada embaixador fica com um grupo de pessoas e a gente vai botando esse evento para acontecer, assim. Só que a gente faz ele online, né? Para facilitar, assim, o deslocamento, para ter mais abrangência, para ter mais gente, mais convidados, né? O ano passado a gente chegou em quase 500 convidados numa semana, participantes, na verdade, não convidados. Participantes no longo de uma semana, e esse ano a gente vai fazer 2 dias apenas de palestra. Segunda e terça. Quarta, quinta e sexta a gente vai divulgar algumas videoaulas. E aí a gente pegou esse ano como temática do encontro lixo ou matéria-prima. É a nossa pergunta aí do nosso evento desse ano, né? Então a gente começou a divulgação agora ontem, né, de salve data, de programação, vai ser ao longo até sexta-feira, vai ter programação, aí já vai estar com inscrições abertas, que a gente faz tudo pelo Simpla, né, então é bem bacana, a gente consegue atingir mais gente, assim, né, e fica disponível, né, pelo YouTube, essas palestras, esses momentos, então é bem legal. É uma forma diferente de fazer evento, mas que aqui no Sul dá super certo. Muito legal. Mas tira uma dúvida, Luana, vocês estão há quanto tempo fazendo um encontro? A gente vai para o segundo ano do encontro de melhores práticas. Em 2021 e 2022. Eu sou do Vale Taquari, eu não falei de que cidade eu era, né? Sou de Lajeado, que fica uma hora mais ou menos de Porto Alegre, da capital aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. E eu entrei no Instituto Lixo Zero em 2020. Então, a abertura da Semana Lixo Zero em 2020 a gente já fez em parceria, todo o coletivo do Rio Grande do Sul. Em 2021 a gente também fez. Então, tem mais eventos assim que a gente pensa em conjunto e tenta promover para auxiliar e puxar as embaixadoras que são sozinhas, né? A gente tem, como eu comentei, tem algumas cidades que não tem voluntário nenhum. E aí, esses dias mesmo, a menina, a Laís, ainda comentou: ai, que bom que a gente tem vocês, porque senão eu acho que eu não ia fazer quase evento nenhum, eu ia fazer só a semana, porque ela quase não tem. Agora ela tá com umas voluntárias novas, assim, mas é um pouco mais difícil, né? Às vezes a gente não encontra ninguém, assim, que pensa na mesma linha que a gente, que tem o mesmo propósito e o mesmo ideal, né? Para promover esses eventos. Então a gente tá dando super certo até agora, sempre deu. Então vamos ver como vai ser esse ano, assim.
Vai dar certo também, que quando a gente une forças é o que acontece, né? Eu também não falei, né? Mas eu estou em Natal já tem 4 anos. Eu me criei no Rio e escolhi Natal para viver. E daí, hoje, exatamente um ano atrás, foi um ano de RN, coletivo RN Lixo Zero, né? Então a gente está meio que uma live de celebração para a gente estar aqui. E aí eu queria agradecer principalmente o convite também, a ideia da Paula e de ter te conhecido aqui para a gente fazer esse bate-bola do Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte. Na verdade, a gente fez um ano, então esse seria o primeiro encontro, né, da agenda do nosso calendário. E aí vale explicar para o pessoal que está aqui, que não conhece, que está tendo a primeira experiência com o Instituto Lixo Zero Brasil, mas existe um calendário ecopedagógico de várias agendas ao longo do ano para que a gente tenha, sempre que possível, um evento de mobilização, uma sensibilização ou uma convocação da sociedade para a questão do conceito lixo zero. Aqui no Rio Grande do Norte, então, a gente está fazendo um ano como coletivo, também nessa mesma realidade do Sul, e daí vale fazer esse bate-bola. Eu sou embaixadora, temos vários embaixadores aqui no estado também, muitos nas principais cidades aqui do estado, quer dizer, acho que tem a gente tem muitas cidades com cunho turístico, cultural, religioso, então muitos embaixadores voluntários, e muitos também com essa questão do eu sozinho, né? Mas a gente acaba constituindo essa rede. Foi um dos motivos pelos quais, inclusive, em 2021, quando os embaixadores decidiram fundar esse coletivo, ao invés de fazer um coletivo de Natal, fazer logo um coletivo para o Estado, justamente para fazer com que essa rede se fortalecesse, né? Que a causa Lixo Zero tivesse evidência. Então, o nosso papel acaba sendo mesmo esse, assim, de disseminar as boas práticas que acontecem no estado, no interior do estado, na capital, e muita gente não sabe o que está acontecendo. E poder copiar, né? Porque é isso que a gente quer, que as pessoas copiem as iniciativas e adaptem para as suas regiões. Então, a gente celebra um ano, seria o primeiro encontro. Daí vale uma outra particularidade da região Nordeste, para quem está de fora e queria entender um pouquinho. Sim. São João, para a gente, é o segundo carnaval, é um tipo de Réveillon. Então, junho, no calendário ecopedagógico, e faz parte da proposta do Instituto Lixo Zero também, que a gente readapte, né, para cada realidade e as agendas. Para a gente, essa questão do junho é muito complicada. Então, os embaixadores do Nordeste estão reunidos em um grupo, a gente está discutindo, né, vai começar a discutir agora as iniciativas que a gente está pensando em fazer. E pelo Rio Grande do Norte, a gente está estudando, por exemplo, uma demanda nossa dos embaixadores e de muitas pessoas que já viram na Semana Lixo Zero, no Dia Mundial Lixo Zero, e durante o encontro enquanto os destaques, né, do ano, que a gente quer rodar de van, por exemplo. Uma das iniciativas seria rodar de van as iniciativas pessoalmente que a gente não conhece. Então, por exemplo, os fatos de compostagem que já estão super ativos e iniciativas de vários municípios, a gente vai tentar circular dentro do possível. Assim como o Rio Grande do Sul, a gente tem incentivado também muita live, porque a gente amplia muito o alcance, né? Porque a gente chega a pessoas que não tiveram acesso ainda sequer ao conceito, não sabem o que elas podem fazer, e vendo as boas práticas, elas acabam realmente, as melhores práticas vão tender a fomentar o que a gente mais quer, que mais gente se una, né? Que saia dessa ilha de isolamento e lembre que nós somos parte de um coletivo, que a gente precisa cuidar desse planeta. E aí a gente também está considerando lives, mas tem uma coisa que você falou que para a gente é super importante, né? Além das lives, além da possibilidade de ter esse canal, e a gente vai estudar mais a fundo o que a gente quer fazer e tal, a gente também tem essa preocupação muito, que fica uma dica para todos os coletivos, que é esse contato com a imprensa, né? Muitas vezes a gente fica preso nas redes sociais e fomenta muito a divulgação das melhores práticas pelo WhatsApp, por exemplo, no próprio grupo coletivo, mas a gente esquece que a grande mídia local e regional, ela tem uma demanda por pautas positivas. Eu acho que é uma dica muito legal, assim. Acho que, inclusive, o pessoal do Lixo Zero Mossoró faz isso muito bem, o pessoal lá de Caicó também, que são duas cidades que são bem representativas para a gente, e as cidades turísticas, Pipa e Tibau do Sul, né, distrito, né, Pipa, distrito de Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso. Então, acho que é bem bacana para a gente, vai ser bem bacana a experiência
das melhores práticas, mas provavelmente vai ser o primeiro ano e a gente vai estudar fazer em julho, porque disputar com as festas juninas não seria muito legal. E aí a temática que a gente vai tender, a gente vai ter essa tendência, né, a puxar a temática do plástico, porque é o Julho sem plástico, né? Então, sim. Também é um tema muito bacana. Agora, vocês têm tido muito retorno, muito engajamento das redes sociais em relação a pessoas que ainda não tinham visto, não tinham ouvido falar do conceito lixo zero? Como é que é isso no Rio Grande do Sul? Como é que é a participação da sociedade civil? Aqui cresce, assim, muito, né? Eu tenho dentro além do coletivo RS, né, que é do Rio Grande do Sul, que é o do estado, a gente então tem um perfil, né, que tem um Instagram para movimentar e buscar e atingir mais pessoas, né, através desse coletivo, e cada cidade tem o seu perfil. Perfeito. E aqui em Lajeado a gente não tem um perfil de Instagram apenas para Lajeado. A gente fala que a gente é do coletivo Lixo Zero Vale do Taquari, porque a região do Rio Grande do Sul, né, ela é dividida por vales. Então, eu sou embaixadora em Lajeado e eu tenho uma amiga minha, que é a Aline, que é embaixadora em Estrela. E nós duas iniciamos, então, o Lixo Zero Estrela em 2020, em outubro. Em setembro, a gente logo entrou na Semana Lixo Zero, assim, foi meio loucura, mas, enfim, deu tudo certo. E... É bom assim. Já entrou a 1000, né? E numa das reuniões, assim, com algumas empresas que nos procuraram, né, que tem já tinham esse conhecimento do conceito de zero, que já tinha essa preocupação, né, voltado para o aproveitamento, para a reciclagem, né, para a reutilização de alguns materiais e algumas embalagens, nos comentou por que vocês não fazem do Vale do Taquari, né? Porque Lajeado Estrela, a gente tem um rio, que é o Rio Taquari, que divide a gente, e ele ele faz parte de todo o Vale do Taquari, né? Então, por isso que a gente é uma região. Então, todas as cidades se desenvolveram em torno desse rio. E aí a gente criou o coletivo Lixo Zero Vale do Taquari e ficou. Hoje a gente não consegue mais desfazer. Eu não consigo tocar Lajeado sozinha e nem ali tocar Estrela, e ficou um coletivo. Ano passado nós tínhamos voluntárias de outras cidades, a gente estava entre 7 cidades com voluntários, então era bem bacana. E esse ano a gente deu uma enxugada, assim, acabou ficando só Lajeado e Estrela mais ativo mesmo. Então são 2 cidades que são bem próximas, só tem o Rio Taquari que divide, e tem gente que mora aqui e trabalha em Estrela, ou mora em Estrela e trabalha em Lajeado, então a gente continuou com o Lixo Zero Vale Taquari e a gente faz algumas ações em outras cidades, né? Então, a gente tem, assim, alguns contatos com outras cidades, com outras prefeituras, por causa disso, né? Então, isso fortalece o movimento, porque aí mais gente fica sabendo, mais pessoas escutam, mas ainda é um movimento novo, né? Tanto no estado quanto aqui na região. Ele iniciou, acho que o coletivo mais antigo, na verdade, a equipe Lixo Zero mais antiga é de Porto Alegre. Então, não vou mentir, mas acho que eles já estão na 9ª Semana Lixo Zero. Não tenho certeza, mas a Paula, depois, se ela tiver aí, ela pode botar ali no comentário confirmando ou não tenho minha certeza. E aí depois veio Santa Cruz, depois veio Caxias, e depois de Caxias aí começou a vir mais cidadezinhas, assim, né? Então hoje no Rio Grande do Sul nós já somos 18 cidades que têm embaixadores, porém 12 estão ativas fazendo o encontro de melhores práticas, né? Então, nem sempre todas as cidades conseguem participar de todas as ações, né? Porque, como eu comentei, tem cidades que só tem um embaixador e dependendo da demanda que ele tem particular ou pessoal, ou até mesmo profissional, né? Acaba não conseguindo entrar com a gente nesse movimento de forma mais intensa. Mas a gente sempre busca, tu falou do plástico ali, eu acho que é bem legal a gente buscar uma temática para fazer o encontro de melhores práticas, né? Quando a gente faz ele de forma online, né, tipo algumas palestras, porque aí tu consegue casar, tu consegue conversar o tema e os convidados, né, ou na verdade os ouvintes e os participantes, né. Então eles ficam instigados a tentar entender o porquê daquela temática, o que vai ser de diferente, o que aquela temática tem a ver com melhores práticas, né. Diferente da Semana Lixo Zero, que a gente realiza aí N ações diferentes, várias atividades, né? Mas
o encontro de melhores práticas é um esquenta e é um local e um momento para a gente tentar virar a chave, né? Tentar fazer com que outras pessoas pensam, nossa, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo de uma forma mais intensa, né? Porque eu acho que é uma semana que a gente sempre, aqui no Sul, a gente sempre foca num tema, então isso deu super certo ano passado e esse ano a gente vai fazer novamente e espero que dê tudo certo também. E não vai faltar cidade, nem pessoas que possam participar, né? Que daí quando você faz virtual, realmente isso facilita bastante. A gente teve uma experiência muito boa no nosso primeiro Atitude Cidadã, porque a gente conseguiu fazer o destaque de melhores práticas, né? De atitudes cidadãs, né? De vários municípios do estado, justamente porque não existia esse deslocamento de encontro, né? Para um encontro. E eu entrei para o coletivo, na verdade o coletivo faz um ano hoje, mas eu entrei para o coletivo em agosto do ano passado. E aí você estava explicando, estava contando como é que era para o coletivo do RS. Aqui a gente meio que a gente organiza via WhatsApp, tanto os voluntários quanto os embaixadores. A gente mantém esse contato ativo ao longo de todo o ano. E quando a gente tem esses eventos do calendário pedagógico, as pessoas já vão levantando a mãozinha e a gente vai organizando grupos de comunicação, grupos de mobilização, os grupos que são preenchimentos dos formulários dos participantes, então tem sempre voluntários super aptos para mexer nas redes sociais, e aí a gente tenta distribuir essas tarefas, e assim, sempre dentro do possível, que eu acho que isso é uma coisa bacana, que assim, todos nós somos voluntários, todos nós temos nosso trabalho, nossa vida pessoal, mas resíduos, assim, lixo é uma coisa que a gente que não espera, que a gente gera a cada segundo, né? Enquanto mais a gente puder falar sobre o assunto, quanto mais a gente puder trazer ele para o dia, e quanto mais a gente puder achar um pouquinho de espaço que a gente tem, a gente acaba fazendo em coletivo, a gente acaba fazendo muito. Não? Então, a gente teve experiências muito boas por conta disso. Aí, quem se compromete, já compromete sabendo que vai pegar para fazer. E a gente tem tido, assim, acho que é uma coisa importante para destacar, você falou do coletivo mais antigo de Porto Alegre, né? A gente tem o coletivo RN Lixo Zero e outras ações, né, de embaixadores em outras cidades do estado. Mas a gente também tem muitas ações que a gente quer, dentro do possível, destacar como melhores práticas, mesmo nos municípios em que a gente não tem um embaixador oficialmente, né? Que a gente sabe que tem iniciativas muito interessantes, inclusive coletivos que se unem por iniciativas individuais e não há, por exemplo, um embaixador, né? Então, quanto mais evidência a gente conseguir dar essas práticas, mais importante. Agora, eu não sei como é no Rio Grande do Sul, a gente tem o desafio aqui de ser um estado que tem um litoral absurdo, né? Uma costa muito, muito ampla e um interior muito rico também de atrativos. A sensibilização da sociedade civil ela é mais ativa, em compensação também é o nosso maior desafio, né? A sensibilização das empresas, já está todo mundo demandando, de certa forma, ESG, e muita gente já sabe do assunto, já quer dar destino correto. Tem muitas cooperativas no interior que são muito ativas, a gente tem iniciativa de Mossoró, tem Caicó, assim, a gente tem escolas atuantes, né, que tem o coletivo Escola Verde na cidade de Parnamirim, que fica aqui na região metropolitana, e eles são acelerados no 320, assim, é até difícil acompanhar. Se depender deles, eles têm calendário o ano todo, o tempo inteiro. Então, reunir esses voluntários é um desafio, mas também é um grande espaço para solução, né? E as cidades litorâneas, como Pipa, que é um atrativo internacional muito forte, é um dos exemplos que consegue reunir vários outros coletivos. Então, a gente é um exemplo muito bom, né? A Ana Flávia, ela consegue no Pipa Limpa, além do próprio trabalho que ela já faz, tem uma prática muito interessante que é o EcoZap, que eles conseguem fazer um canal como se fosse um canal de dúvidas sustentáveis que atende a população sobre a coleta. Então eles podem sinalizar os dias de coleta, tem 2 ecopontos lá, eles sinalizam o dia de coleta, e se tiver alguma dúvida, ou se tiver alguém querendo fazer algum descarte, tirar uma dúvida do que descarta, ou como é que ela pode fazer sabão natural, ela vai reencaminhando para outras práticas sustentáveis dentro da própria Pipa e Itival do Sul. E eu acho bacana, porque são iniciativas que se unem, apesar delas não estarem dentro do guarda-chuva, né, de um RN Lixo Zero, vamos dizer assim, uma mobilização coletiva
que graças a Deus a gente vai perdendo o controle, literalmente, para que tenha mais coisas, né? Que cada vez tenha mais coisas. E como é que é no Rio Grande do Sul? Como é que vai ser nesse encontro? Vocês vão conseguir reunir? Vocês acham que vai reunir mais melhores práticas do que o ano anterior? É que o ano passado a gente fez 5 dias de evento, né? Todas as noites a gente fez. Então a gente falou sobre escola sustentável, né? Então a gente trouxe práticas e exemplos disso, sobre restaurantes, né? Que tem estava bem na época da pandemia, então tinha muito delivery, então a gente trouxe alguns restaurantes, né, para falar sobre essa troca, sobre evitar o uso de plástico. Trouxemos sobre educação ambiental, a gente trouxe vários temas, alimentação saudável, então a gente teve algumas nutricionistas falando sobre aproveitamento de alimentos, essas questões voltadas para alimento, e teve também sobre estilo de vida, tipo, teve uma menina que é farmacêutica, que ela produz os próprios produtos, então ela também trouxe algumas ideias. A gente sempre busca dar oportunidade para as pessoas divulgarem o seu trabalho ou a sua empresa, né? E aí, esse ano, a gente pensou em produtos que são resíduo, mas que viram matéria-prima, né? Então, a gente pegou alguns cases que trazem o blister, que trazem o Tetra Pak, que trazem o isopor. São 3 por noite, né? Então, são 2 noites de palestras, então há materiais de construção. Fiz uma reforma na minha casa, o que eu faço com aquele material? Tem uma destinação adequada? Para onde vai aquilo? São práticas para a gente ter no dia a dia, para que a população entenda que aquele resíduo não é lixo, e sim ele é matéria-prima, que vai voltar para a economia circular, que vai voltar para a cadeia produtiva. Foi essa ideia que a gente teve como coletivo esse ano, de trazer alguns temas, né? Além, vai ter resíduo têxtil também, né? Sobre ecobags, essas questões, assim, né? Que é um resíduo que a gente tem bastante volume aqui na região do Vale do Taquari, inclusive é umas meninas de uma empresa daqui. E vai ter o outro resíduo lá, eu vou ficar devendo, que eu não vou lembrar de cor, não. Estou tentando puxar da minha memória. Eu lembro o nome da empresa, não lembro o tipo de resíduo que ela trabalha. Relaxa. Mas, enfim, então são 2 noites, segunda e terça. E do dia da quarta a sexta, a gente vai trazer videoaulas. Então, a gente buscou pessoas que também utilizam algum resíduo, ou para muitas pessoas, né, que seria lixo, né, porque tem gente que diz, isso aqui é lixo, vai para o lixo, mas que, né, possam mudar essa visão e reaproveita. Então, tem coisas feitas com borra de café, tem aproveitamento de talo de brócolis, tem a compostagem, né, que nada mais deixa de ser uma reciclagem, né, dos resíduos orgânicos. Então, a gente tem 10 a 12 vídeos que vão estar sendo divulgados aí na nossa rede social, no coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, no Instagram, trazendo ideias, dicas e receitas, né. Primeiro, nós tivemos receita quando é na área da alimentação, mas são exemplos de melhores práticas, né, de pessoas que enxergaram num resíduo ou num lixo para muitas pessoas, né, uma forma de ter uma renda e de reaproveitar aquele material produzindo outra coisa, né. Então, esse ano a gente pensou nesse tipo de linha de palestrantes e de pessoas a serem convidadas, né, que tem um resíduo e desse resíduo eles de fato fazem virar uma matéria-prima, né, para alguma produção de algum outro produto. E é impressionante como a informação liberta, né? Porque quanto mais pessoas ficam sabendo que, tipo, nossa, eu nunca pensei que era possível fazer isso, mais a gente ganha aderência à causa, né? Às vezes a pessoa não sabe, eu acho que talvez valha a pena até falar um pouquinho, que as pessoas pensam assim, lixo zero, que tipo assim, a gente vai acabar de uma vez por todas, de uma hora para outra, quando na verdade o que a gente prega muito é que cada vez mais a gente seja capaz de dar a destinação correta para o que a gente chama de lixo, que na verdade é resíduo, que pode ser reaproveitado e que cada vez menos a gente precise pagar para enterrar algo que tem um valor econômico, social, porque gera renda, emprego, gera economia circular, aquele resíduo volta para a economia de alguma maneira, não precisa estar no planeta.
Então, muitas pessoas me perguntam, ah, nossa, lixo zero, você é lixo zero? Você, como se fosse uma coisa assim, de outro mundo. Assim, a gente está numa caminhada, ela não é pequena, o Brasil tem um longo caminho aí pela frente, mas eu enxergo tudo isso como oportunidade, eu não consigo enxergar como problema, e é assim que a gente tem que encarar, que dia a dia a gente vai aprendendo coisas novas e principalmente praticando. Por isso que é interessante esse calendário para disseminar, quanto mais coisas acontecem ao longo do nosso estado e pelo Brasil, a gente consiga, inclusive, se orgulhar disso, porque a gente pensa que talvez, como país, a gente está muito atrás, mas, na verdade, o mundo está correndo atrás dessa causa e a gente está tentando correr, e quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, e mais pessoas souberem do que está acontecendo, melhor. Então, o RN Lixo Zero, vocês encontram as iniciativas que a gente dissemina também nas redes sociais. A gente tem o YouTube do RN Lixo Zero, a gente tem o Instagram, RN Lixo Zero, tudo junto. A gente também tem o LinkedIn. Então, sempre que vocês quiserem saber em relação ao Rio Grande do Norte o que está acontecendo, a gente tem cidades extremamente mobilizadas também, que são turísticas, São Miguel do Gostoso, tem o interior do estado, Lagoa Nova, que tem sido um exemplo de prefeitura engajada com a sociedade civil, com as instituições, servindo de modelo, comunidade de triagem, enquanto que as pessoas conseguem se engajar só pelo simples fato de querer copiar ideia, e aí os municípios estão copiando ideias de outros municípios, e é isso que a gente quer que aconteça. Reforça para o pessoal que está aqui também, Luana, quais são as redes que a gente pode ficar sabendo das iniciativas dessa agenda do encontro e de todas ao longo do ano? Sim, não, com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul, né, é um estado grande também, né, o Brasil tem todos os estados muito grandes, né, então tem às vezes iniciativas que a gente nem nunca ouviu falar, né, e quando a gente faz esses momentos, esses encontros, assim, com todo o estado, a gente fica, nossa, isso existe, eu nunca ouvi falar. Ontem mesmo, na nossa reunião do coletivo para organizar o encontro, né, a gente faz toda segunda-feira do estado. E aí o menino de Porto Alegre, que é o Gustavo, que vai participar também, a cidade de Porto Alegre vai estar junto com nós, trouxe uma iniciativa e nós quebrando a cabeça pensando em alguém, nós não descobrimos ninguém, e aí ele tinha um contato, né? E nós, uma carta na manga para um próximo momento, porque aí tu começa a ir atrás e tu começa a perceber, nossa, mas tem aquela empresa que faz isso, mas tem aquele pessoal que faz aquilo. E aí começa a vir um monte de ideia. No fim, a gente não tem nem tempo de divulgar todo mundo e trazer todo mundo para o mesmo momento, né? Aí a gente diz, anota lá e deixa a carta na manga para uma próxima oportunidade a gente convidar, né? Olha então, que coisa boa! Sim, isso aí. A gente tem o Instagram pelo coletivo RS, que é Coletivo Lixo Zero RS, e tem o YouTube também, então tem lives de outros momentos, de outros encontros lá também para poder ser acessado. Então, dentro do coletivo, a gente acaba divulgando mais as cidades em si, assim, né? Fazendo mais essa divulgação e os trabalhos que a gente mesmo desenvolve. E cada cidade, então, tem o seu Instagram e aí, tipo, o Vale Taquari aqui a gente sempre tenta mostrar, né? O que está acontecendo aqui em Lajeado, em Estrela, em outras cidades. A gente, às vezes, não consegue divulgar tudo que a gente conhece, nem tudo que acontece, porque a gente não dá abraço ou nem chega na gente, às vezes, né? Mas tem muita iniciativa legal aqui no Vale Taquari, é uma cidade e é uma região que está crescendo e que está pensando com outro olhar voltado para a sustentabilidade, voltado para alguns projetos, né? Então, já participaram de alguns, não concursos, mas de algumas premiações, né, voltado para a questão de tecnologia, inovação e sustentabilidade, e é uma região bem riquíssima, né, que teria que talvez ter um pouco mais de cuidado com algumas coisas, mas que está aí tentando rever, reanalisar e repensando novamente, né? Como a gente tem um rio que passa aí o vale todo, né? Então a gente estava com cheia, inclusive, né? Porque choveu muito no final de semana. Então, Estrela e Lajeado, que são as cidades que a gente mais tem contato da cheia, da enchente, a população acaba tendo que sair das suas residências, né? Então, isso também é um problema, um impacto ambiental e social que a gente tem aqui na cidade. Mas é uma região que cresce muito, que deu bastante abertura para o lixo zero, né? Dentro de Lajeado, hoje a gente já tem a lei para ter no calendário municipal a Semana Lixo Zero, então a gente tem em parceria com a Prefeitura, a gente tem essa proximidade com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Educação Ambiental do município.
E Estrela também, né? A gente sempre teve uma boa abertura e uma recepção muito grande, né? Então a gente é convidado para divulgar alguns eventos, para participar de alguns drive-thru, para falar aí sobre essa questão de que lixo não existe, sim, é resíduo, e de trazer essa outra temática, né? Então, graças a Deus, a gente teve sempre uma abertura muito boa, tanto em empresas quanto como município, né? E a gente vem numa escala crescente, assim, de procura. Isso deixa a gente bem contente. A gente estava falando de Semana Lixo Zero, né? A gente teve uma alegria de ter, já tem um tempo que Natal, a cidade tem essa aprovada lei, né, da semana. A gente teve em Parnamirim também, recentemente, 2021. Mas a gente também teve uma experiência interessante durante a Semana da Compostagem, né? Que foi o mês que aconteceu agora em maio. E durante a Semana da Compostagem, a gente foi convidado para falar na Câmara de Vereadores aqui de Natal, né? Na Câmara Municipal. E lá a gente teve a honra de receber uma moção de aplausos pelas iniciativas de mobilização do Estado. E aí a gente ficou muito honrado, em nome de todos os embaixadores, né, do Rio Grande do Norte, a gente aceitou a moção, mas o mais interessante foi que deram entrada também num PL para que a gente tenha Semana da Compostagem, né? Ai, olha que bacana. Que E aí aos poucos a gente vai colocando o calendário para que Sim, as aos poucos a cidades gente se vai aprimorando. mobilizem. E é Não, com certeza. realmente, você falou isso que em relação a regiões que têm um grande desenvolvimento de polos industriais, né, e cidades que têm um impacto econômico grande, elas têm, não é inversamente proporcional, né, elas têm o desafio de lidar com resíduos. E é interessante saber que tem essa abertura. Aqui as outras cidades, muito em função também do andamento da política nacional e do plano mais recente, mas muito por conta também de um trabalho muito forte que o Ministério Público fez nos últimos 4 anos para monitorar e dar andamento na causa dos lixões, né, que aqui no estado é muito forte ainda, nos estados do Nordeste de forma geral. Em compensação, a gente teve a grata associação das prefeituras para o modelo de consórcio. A gente sabe que aterro sanitário, se a gente pudesse, a gente não valorizaria aterro, né? Mas entre ter um lixão e aterro controlado, que a gente chama de valões, né? A gente vai chegando lá e municípios consorciados, né, vão ajudar nesse processo. Então, as cidades mais industrializadas, nesse caso tem polos industriais que ficam na região metropolitana, elas estão avançadas também na participação em todas as mobilizações que a gente tem tido ultimamente da agenda do Instituto Lixo Zero. E a abertura aos pouquinhos, né? A gente vai ganhando aliados, assim, principalmente a imprensa dá muita visibilidade. Eu gosto de reforçar bastante isso, não só porque eu sou jornalista, mas muito porque a gente acaba ganhando braço, né? A mesma lógica das lives terem alcance, a gente tem da mídia, né? Então a gente tem rádio, TV e internet em que a gente consegue expandir essa visibilidade. A gente tem percebido isso em um ano, a gente tem percebido realmente essa... Aqui no Sul, como Vale Taquari, a gente tem uma parceria, uma abertura bem grande com um dos jornais, inclusive, às vezes, né, não é só para evento que eles nos procuram para falar sobre o movimento, né, então é bem bacana. A gente tem uma rádio também que é dentro da universidade, também a gente tem super abertura para divulgar os eventos, para falar a qualquer hora, a qualquer momento, é super bacana, ele é super receptivo lá. Que é dentro, a gente tem uma universidade aqui que é a Univates, que é do Vale Taquari, né? Então ela fica em Lajeado. Então a gente tem alunos de vários lugares do Brasil inteiro, né? Então quando a gente pode estar presente em alguma disciplina ou falando um pouquinho sobre o lixo zero, a gente está lá presente. Eu sou formada em engenharia ambiental, então tenho bastante procura pelos professores, né, da área acadêmica, e a gente é bastante acionado para falar sobre o conceito, para falar sobre compostagem. E eu vou já emendar, que eu vi que tem uma pergunta aqui do Ramos, falando... antes do Ramos, desculpa, me atrapalhei aqui. Na do Ramos é sobre se a gente dispõe de alguma cartilha de como alcançar a meta lixo zero, né? A gente tem um documento, sim, para download, que não é uma cartilha, e sim é um... Meu Deus, esqueci a palavra do documento, mas eu ainda olhei essa semana o arquivo que a gente fez aqui para a região do Vale Taquari, e a gente pode encaminhar o link, talvez, Ramos, se tu quiser deixar o teu e-mail, ou se tu quiser encaminhar
para o e-mail que a Paula cuida, que é eventos@ilzb.org.br. Só me corrija, é isso, né? .br. Isso. Que aí ela manda... Não é bem uma cartilha, tem um outro nome. E agora me fugiu o nome do documento aqui. Enfim. A mim também. Me fugiu. Estava na cartilha na cabeça aqui ainda. E o Rômulo, então, fez sobre... Ele também fez uma pergunta, né? Ele colocou que trabalho maravilhoso, é muito difícil de convencer pessoas a iniciarem a compostagem. Sim e não. Aí ele colocou, né? Muitas pessoas que falam até fariam a separação, mas parece que tem uma aversão à compostagem. A gente tem um preconceito para ser quebrado em relação à compostagem, né? Que é a questão, que vai dar cheiro, que vai dar odor, que não vai dar certo, que vai dar vetor, que é difícil, que eu tenho que cuidar muito. Sim, tem que cuidar? Tem um processo, um pouquinho de trabalho, mas não é algo tão complicado assim, tão complexo, né? E a partir do momento que a gente separa certinho, faz a compostagem, a gente elimina o problema de vetores, de odores na rua, de ratos e baratas nas lixeiras, né? Então, a compostagem é um mundo riquíssimo e que a gente tem que sempre bater nessa tecla e sempre falar com a população e com as empresas, enfim, com N lugares, né, sobre compostagem e tentar trazer cada vez mais essa atividade para a nossa realidade, né. Compostar é um processo aí milenar e que já existe há milhões de anos e que é a coisa mais simples desse mundo, é só ter um mínimo de cuidado e um pouquinho de dedicação ali, né. Então, nada mais é do que conscientização ambiental e tentar convencer a pessoa que ela pode fazer e que é isso, não impor, né? A gente não pode impor a ninguém as coisas, né? A gente tem que convencer e fazer ela enxergar e ver que ela tem essa capacidade, que é possível, né? E que dá certo. Que mesmo que dá errado, dá certo. Mesmo que dá errado, dá certo. Essa parte é interessante. Realmente, eu concordo com você, Luana. Na verdade, na Semana da Compostagem, a gente teve a felicidade de ter uma parceria especializada nessa área e fala bastante sobre compostagem. E daí a gente conseguiu estar presente também na mídia, né? E muita disseminação. Fizemos um videozinho explicando como é que faz e tal. Então, acho que assim, é muito isso que você falou, é um convencimento que não é obrigação. Acho que as pessoas se convencem muito pelo fato de que você fala que você, se você tiver a ideia de que você, absolutamente tudo que você come pode virar adubo, ou pode virar biofertilizante, adubo vegetal ou biofertilizante, e que indo para o aterro sanitário a gente está literalmente pagando 2 vezes para enterrar uma coisa que é recurso, especificamente um recurso natural que faz parte da composição do solo, que tem a biota ou a mesma composição de bactérias que nós somos capazes de gerar no nosso organismo. Então, na verdade, é a natureza viva se recompondo e voltando a ser solo, porque é uma coisa alucinante você olhar que ainda que você tenha um trabalhinho de talvez 10 minutos, 15 minutos por semana, você tem que reservar aí, dividir nos dias da semana, você pode assumir isso dentro de um apartamento, você pode assumir isso dentro de casa, você pode juntar alguns, se informar sobre o assunto, convencer as pessoas a se informarem sobre o assunto e resolver um problema da comunidade, que às vezes é concentrar num determinado terreno, criar hortas coletivas, quintais produtivos, incentivar as pessoas a usar esse material e à medida que elas forem olhando o resultado, elas vão ficando cada vez mais indignadas e vão virando também replicadores da compostagem. Eu acho que a compostagem é uma coisa que vicia. Eu digo pelos meus pais, assim, a serralheria que fornecia a serragem para a gente parou de fornecer, eu vou ter que trocar agora por ter tempo para ir à rua pegar folhas secas, né? Pegar material seco. E daí eles ficam chorosos, assim, toda vez que tem que parar, tipo 1 ou 2 dias, tem que separar aquela comida, eles já ficam meio que palpitando. Porque eles começaram a fazer 1 ano, então assim, já convencem mais pessoas, inclusive, a fazer. Então, realmente é uma questão de convencimento. É de hábito, né? Tudo é hábito, né? Isso, tudo é hábito. A compostagem nada mais é do que é uma boa prática, né? A melhor prática, eu acho que a gente pode fazer, porque quando a gente composta, a gente separa.
E a partir do momento que tu faz a compostagem do teu resíduo orgânico, né? Independente se faz de minhoca ou tu faz a de caixa, tu faz a do chão, se faz no condomínio, se faz comunitária ou na horta, ou enfim, né? Tu reduz muito o teu resíduo que tu teria que colocar na coleta seletiva do município, ou na coleta municipal, ou entregar para alguma cooperativa, né? Então, a gente, a nível nacional, a gente tem aí a média de 50%, 52%, né, de resíduo orgânico. Aqui na minha cidade, em Lajeado, a gente trabalha com 42%, 45%, mais ou menos, é a geração do resíduo orgânico conforme dados, né, da prefeitura, assim, das coletas. Então, para pensar, isso é a metade, mas mesmo assim, é a metade do teu resíduo, né? É a metade do problema. A metade do problema estaria resolvido se as pessoas... Metade do problema seria resolvido podendo ser usado para gerar terrenos produtivos, para resgatar áreas devastadas, para cobertura de solo, para plantio coletivo, para alimentar a população. Gente, o Brasil está passando por um cenário que é um cenário de fome, o retorno de uma coisa que se imaginava, pelo menos a realidade da maior parte do Brasil, né? A gente vive em algumas ilhas de cidades, mas imagina se a gente fosse capaz de, assim como a gente é capaz de fomentar cooperativas de coleta seletiva dos resíduos sólidos secos, imagina se a gente fosse capaz de criar cooperativas de compostagem, cooperativas de coleta de resíduos compostáveis, alimentos, resto de comida. Então, tem exemplos muito bons, né? Aqui em Macaíba, que é uma cidade da região metropolitana, que também é esse desafio do polo industrial, né? De onde estão as grandes empresas, a gente tem uma referência que é parte da Universidade Federal, que é a Escola Agrícola de Jundiaí, e ele já tem parcerias com várias empresas, já tem parcerias com escolas, acabam virando um centro de réplica, né, de boas práticas da compostagem, mostrando justamente que existem diversas formas de se fazer. Uma parceria grande com um shopping metropolitano daqui da capital, dos resíduos da alimentação, né? Então, são replicar coisas que já são feitas, adaptar para realidades, e isso realmente é muito lindo de ver, né? Sim, é fascinante o mundo da compostagem. Eu sou meio leiga para falar, porque eu trabalho com compostagem também, né? Eu tenho uma empresa, a gente oferece soluções ambientais aqui na região, e uma delas é coleta de resíduos orgânicos e compostagem, né? Então, inclusive a Aline, sou suspeita para falar, inclusive a Aline, que é a embaixadora junto comigo no X0, ela é a minha sócia na empresa, né? Então, que legal. Através do Lixo Zero nasceu a Recic, que é a empresa que a gente toca de compostagem. Rita, só queria ela colocou ali um comentário, né, que ela começou na compostagem, e ela é lembrar da natureza e da nossa casa comum, foi fundamental para não desistir. É simples e ao mesmo tempo tem muita ciência, com certeza. Muito. Hoje ela produz parte do seu adubo. Parabéns pela iniciativa e que tu consiga contagiar aí mais pessoas com o mosquitinho da compostagem que a gente às vezes fala, né? Rita. A Rita é uma parceira nossa também lá do Horto, tem o Horto Florestal que fica aqui no Pitimbu, no bairro de Natal. E uma das iniciativas do Horto, né, o Parque das Serras, é também parceiro do coletivo RN Lixo Zero, sempre tem ações da agenda que acontecem lá. Eles têm uma área que é de manancial, né, do rio, que é um rio Pitimbu, que é um rio metropolitano também, que deságua em Pirangi, que é uma outra área também super turística, não sei se você já ouviu falar do maior cajueiro do mundo. Na verdade, eu tive em Natal ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer e conheci muito, inclusive essa árvore aí também. Pois é, e daí... Eu acabei indo de pipa a São Miguel do Gostoso também, aí eu conheci vários lugares, é um estado incrível, assim, né, tipo, a região é maravilhosa. E aí a Rita é colaboradora nossa e também a gente fez oficinas de compostagem. Uma vez por mês a gente tem um evento multicultural de agricultura urbana. Então, assim, é muito gratificante ver que as sementinhas estão se espalhando, principalmente na área urbana, né? Que é um desafio de tirar as pessoas da ilha, do conforto, da sensação de individualismo e trazer de volta para o coletivo, que talvez em cidades do interior seja mais possível você fazer, né? Porque as pessoas circulam mais, falam mais, e aí a sensação de que você não está na ilha, que você está de fato num planeta, é meio que talvez um pouco mais evidente. E mais que a gente tem aqui. O Rômulo fez mais um comentário, que ele pensa que essa ideia seria ideal, que
o poder público fomentasse, né? Incentivos positivos para fazer a galera sair da inércia. Sim, com certeza, né? Só a responsabilidade também de quem gera e de quem produz é nossa, né? Então a gente chama de corresponsabilidade, né? Claro que cabe a gente, como cidadão e como votantes, né? Buscar e tentar, né? Cobrar e incentivar e solicitar essas melhorias, esses fomentos e essas opções de incentivos, né? De iniciativas. Mas também não depende só deles, né? Então a gente, como população e como cidadão, tem que fazer a nossa parte, né? Então acho que a corresponsabilidade ela tem que andar junto, né? Então essa parte é fundamental, você falou, Luana, porque eu costumo dizer, eu gosto muito de um termo que chama cidadania ambiental. Eu acho que a gente costuma, de uma certa forma, vamos lá, da natureza humana, a gente espera que alguém resolva, a gente já tem tanta coisa para resolver. A natureza do que, assim, é como se viesse um herói, e a gente fica esperando quase que cair do céu algumas coisas, até o momento que a gente percebe o seguinte, realmente, como a Rita falou, a gente está vivendo num planeta, não tem outro, até que alguém descubra uma forma de se teletransportar, a gente vai queimar muito lixo e vai usar muito resíduo natural esgotável para chegar em outro planeta, tentar descobrir que chegar lá não tem solução, que a gente coletivamente a gente acaba tendo mais força. É intuito de quem ocupa cargo público que a população seja mantida na ignorância. Então, quanto antes a gente tiver acesso à informação e quanto melhor a gente conseguir se mobilizar, mais a gente consegue fortalecer o nosso senso cidadão. Então, a gente tem direitos e deveres, e um dos deveres é esse, assim, se unir em causas em que a gente é capaz de pegar para fazer, porque a prefeitura não vai estar em todos os lugares, nem todo mundo consegue recurso para absolutamente tudo, e que a gente se mobiliza um pouquinho. Então, assim, o coletivo, ele acaba sendo, inclusive, uma convocação para vocês participarem, procurem nos seus estados, os seus coletivos, porque às vezes só uma participação numa live ou num WhatsApp, uma conversa, uma troca de informação, já abre um universo de possibilidades. A economia circular, que é um fomento da causa lixo zero, é que quando os resíduos retornam, a gente tem realmente empreendedores, a gente passa a ter uma economia mais pujante quando a gente não trata as coisas como linear, como um fim, a gente não enterra. Então é interessante porque a sociedade tem como retorno parte da mobilização dela. Então muitas das coisas que a gente se mexe para fazer, que eu vejo municípios lindos e muitas vezes com pouquíssimos recursos, menos de 10 mil habitantes, fazendo acontecer hortas, fazendo acontecer uma palestra na prefeitura, educação ambiental, escolas se reúnem muitas vezes sem ter uma cooperativa de catadores. Então, tudo começa assim, a gente começa de um ponto, né? De onde a gente está, com o que a gente tem. A partir daí, a gente muda um pedaço da realidade. E se tiver mais gente tentando mudar um pedacinho, imagina o pedação que a gente vai conseguir movendo junto, né? Eu sempre fui a favor, né? De quando a gente trabalha em parceria ou em conjunto, a gente é mais forte e consegue captar e atingir mais pessoas, né? Então, o coletivo, seja estadual, seja de cidades perto, né? Às vezes não tem às vezes para atingir um estado inteiro, né? Mas, enfim, tu pode aí se juntar 2, 3, 4 cidades, às vezes que são mais perto e que tu consiga até fazer ações presenciais de fato, né? Mas que isso une forças e faz com que a gente seja notado, né? Que a imprensa local nos enxergue. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a RBS, né? Quase todo estado tem uma afiliada à Globo, né? Então a gente tem uma abertura com o pessoal de Santa Cruz, tem o pessoal de Caxias, então também isso é bem bacana, assim, quando a gente faz em coletiva. As gurias de Porto Alegre já participaram várias vezes de algumas reportagens na TV. Então, quando a gente está aí se movimentando, se mexendo, a gente é notado e é visto, né? Como e quando a gente é quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente tem que se mover, a gente tem que fazer ações e atividades, nem que elas sejam pequenininhas, né? Que a gente ache que a gente, mas eu posso fazer mais, eu poderia fazer mais. Mas todo pouco que a gente fizer, toda prática positiva que a gente disseminar, incentivar, divulgar através dos nossos perfis de Instagram ou rede social, ou enfim, nas nossas falas,
é super bacana e traz aí um impacto muito positivo, né? Seja ele social, seja ele ambiental ou econômico, né? Acrescentando, Luana, quando a gente percebe que a gente tem os mesmos problemas em comum, que é quando a gente encontra realidades, a gente pensa que são cidades que não têm nada a ver, ou culturalmente, ou realidades diferentes, mas a gente se depara com problemas exatamente muito parecidos, né? Eu estou vendo aqui também a participação do Ramos, do professor Ramos, que é daqui de Natal também, do Parnamirim. Fome zero e lixo zero deveriam ser prioridades governamentais. A fome zero resolveria o problema dos humanos e o lixo zero resolveria o problema ambiental, que são dois problemas de todos, né? É um problema que assim é um círculo muito muito complexo, mas muito simples, entre aspas, de resolver, né? Quando você começa a pensar que, uma vez que o resíduo do alimento, que é 50% em média, que a gente descarta, pode virar adubo, fertilizante, pode gerar comida, pode gerar alimento, garantida a sua regionalidade, garantido sem agrotóxicos e que aquilo vai virar saúde, a gente amplia o acesso. Imagina a quantidade de áreas degradadas e terrenos públicos abandonados que poderiam virar hortas coletivas, comunitárias, e as pessoas plantarem frutas, madeireiras, de todo tipo de alimento, hortaliças, legumes que pudessem ser compartilhados com qualquer pessoa, em quarteirões, em quadras. Políticas públicas, sim, com certeza, mas fomentos de iniciativas de parcerias de empresas com comunidades, com bairros, com a sociedade civil organizada ou não, escolas, universidades cede o técnico que conhece do assunto, e daí a gente cria formas das pessoas se comunicarem, e de repente você se vê diante de um poder público que vai oferecer talvez somente uma estrutura, um apoio, um equipamento que possa ser Ou uma compartilhado. lei Ou que uma vai lei. vir, mas que também não vai ser, não vai ter talvez tanta fiscalização e aí também não vai sair. Então é um problema complexo, né? Eu diria, né? Porque Que é a não tem nível resposta nacional. simples, É simples, ao mesmo tempo ele é complexo, então ele precisa de ferramentas e atividades complexas também, né? Se fosse tão simples assim, por mais que ele é simples, ele se tornou muito complexo hoje pela quantidade de pessoas, né? E pela quantidade de impacto que a gente já causou, né? Mas acho que a gente não pode desistir nunca e continuar aí batendo nessa teclinha da compostagem, do lixo zero, de boas práticas, de zero plástico e de tudo aí que a gente desenvolve, acredita e pensa no lixo zero, né? Eu acho que a gente é uma rede gigantesca e que evolui, ela vem crescendo muito, e eu acho que a gente só tem a conseguir cada vez mais coisas boas para trazer e para divulgar, cada vez mais pessoas participando dos eventos, cada vez mais embaixadores, mais voluntários, e mais cidades, né, participando aí em cada estado e em cada localidade. E aí vai faltar agenda para a gente falar, a gente vai conseguir comemorar todos os dias novidades que estão aparecendo por esse Brasilzão enorme e que tem essas particularidades que a Paula citou. Eu estou aqui a 27 graus, eu acho, talvez 25, porque começou a chover um pouquinho. Quantos graus estão aí, Luana? Olha, deve estar uns 9. Uau! 8. E a gente está no mesmo país. Mas com os mesmos desafios, né? A minha moradora junto comigo, que é a minha irmã, ela disse que a sensação está de 4. Uau! De vez em quando só eu sinto falta desse friozinho, mas a vontade dá em passa, rapidinho. Eu imagino. Mas quem mora no sul, a gente se adapta, né? A gente tem que aprender. Bom, não tem mais nenhuma pergunta, nós já estamos aí com 54 minutos de fala e conversa e dicas e ideias, né? Então eu espero que depois da live de hoje, aí, dessa nossa troca de ideias de como a gente organiza o coletivo aqui, como vocês fazem aí, de trazer algumas iniciativas, né, citando e trazendo exemplos, que nasçam mais iniciativas em outros lugares, que mais coletivos se juntem e que façam um trabalho de forma coletiva aí, seja um evento no ano, seja vários, seja apenas uma rede social aí que possa ser uma forma de
agregar valor e de divulgar cada vez mais o que a gente trabalha e o que a gente faz. Eu espero que o encontro de melhores práticas seja lindo no Brasil inteiro e que todo mundo tenha bastante sucesso. Ah, e lembrando o recadinho que a Paula pediu para a gente dar antes que eu esqueça, tá? Qualquer dúvida sobre o encontro, tá, gente? Lixo Zero de Melhores Práticas, que vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois, né, encaminhe para o e-mail eventos@ilzb.org.br, né, que é o e-mail aí que a gente recebe as mensagens de live, as mensagens de encontro, e no final da semana aí do evento, lá após os dias do evento a nível nacional, que é dia 18, eu acho, de junho, se não me engano, é o último dia, a Paula vai estar encaminhando, então, para todo mundo que ela tem em contato, que são cadastrados, um relatório para a gente estar colocando quantas pessoas foram atingidas, quem a gente atingiu, como foi o relatório aquele básico que a gente faz no final dos eventos, né, das ações. Não vai ter pré-relatório antes para a gente cadastrar as cidades, vai ter só relatório final, tá? Então, vocês fiquem de olho, quem for fazer o evento de melhores práticas vai ter esse relatório aí no fim, que a Paula vai estar encaminhando pelo e-mail do evento do ILZB. Da minha parte era isso. Agnes, eu vou deixar aí você finalizar com uma fala também. E eu espero que todo mundo goste e que vamos aí para um mundo lixo zero. Foi um prazer enorme esse bate-papo, Luana. Gratidão por essa partilha, gratidão a todo mundo que deixou perguntas aqui. Um prazer para quem vai conseguir assistir depois. Se tiverem dúvidas, dá uma entrada lá no Instituto Lixo Zero Brasil. Se tiverem curiosidades, tem muitos materiais interessantes, com compostagens. Acesse os nossos coletivos, nossas redes sociais, @RN Lixo Zero. Quem tiver querer participar e quiser saber mais também, a gente tem um WhatsApp, participa do WhatsApp. No YouTube a gente deixa materiais. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes e comemorando muitas e muitas novas iniciativas e cada vez exponencialmente se multiplicando por esse país com tanta diversidade e tanta oportunidade de empreender em causas para que a gente cuide melhor do nosso planeta e que a gente sobreviva bem. Pensando no futuro de todos, né? Um prazer enorme, Luana. Quem quiser saber do calendário também, lá no Instituto Lixo Zero tem, aí, se eu não me engano, é isso mesmo, o Encontro Melhores Práticas vai acontecendo até o dia 18. E provavelmente no Nordeste, fiquem de olho, a gente deve se mobilizar por julho, porque é difícil disputar com as festas juninas. E que cada um de vocês, de fundo do coração, consiga fazer a sua parte, dentro do possível, participar de coletivos e voluntariar, ou mesmo ter uma iniciativa individual em casa para plantar essa sementinha da preocupação com o que a gente dá de destino para o que a gente decide comprar